Vamos aí mais um domingo para reiniciarmos os nossos trabalhos. A nossa cidade ainda em trabalhos de recuperação, que com certeza vai se prolongar por muito e muito tempo, e todos nós fazendo aí o que for possível, participando da renovação de Friburgo em todos os sentidos. A renovação sentimental, moral, emocional, nós estamos passando por ela e vamos tirar proveito disso, né? E a material vai ainda se prolongar por muito tempo, e todos vocês, onde quer que vocês estejam, vocês procurem participar disso. Onde precisar de ajuda, onde tiver qualquer necessidade a ser atendida ou socorro a ser prestado, vocês são representantes de Deus, como nós todos aqui, em qualquer parte do universo que nós nos encontremos. É assim que a gente tem que agir. Nós temos que aprender a ter um senso religioso de ação em qualquer lugar, onde quer que nós estejamos. Por exemplo, o comportamento que a gente tem dentro do centro é o comportamento que a gente deva ter fora do centro. E o que a gente tem fora é o que a gente tem dentro do centro. Alguém pode pensar, mas eu não posso fazer aqui o que eu faço lá fora. Então está fazendo o que não deve lá fora. É um motivo de reflexão e de modificação. Mas ajam, vamos agir em tudo que é setor que a gente puder. Se vocês tiverem algumas dificuldades que não possam resolver sozinhos, ou que não consigam juntar alguém, traga o problema para aqui, a gente conversa, a gente vê as soluções que podem ser dadas. Nós temos aí algum material para também ser distribuído, então falem com as meninas aí, com a Valzali, com a Mara, com a Valéria, com a nossa turma, a Dirley, Terezinha, são as pessoas a Magui, são as pessoas do departamento assistencial. Então, se tiverem alguma dificuldade que não estejam podendo resolver, vocês podem trazer e juntem aí, conversem com elas, que a gente ajuda para influenciar, né, dentro de tudo que for possível a gente fazer. Vamos fazer a nossa prece para iniciarmos a nossa palestra hoje com a irmã Sueli. Querido Jesus, mais uma vez aqui estamos, em teu nome, em nome de Deus, para continuarmos os estudos da doutrina espírita, que vão nos ensinando a viver melhor, que vão nos dando mais segurança, e vão fazendo com que nós possamos nos sair cada vez melhor nessa grande jornada da vida, enfrentando as nossas provas, os nossos sofrimentos, de uma forma compreensível e sempre lutando para resolvermos os problemas que nos vão sendo apresentados no dia a dia. Em teu nome, Jesus, e em nome de Deus, contando com a presença dos bons espíritos que aqui nos ajudam tanto, que nós possamos dar por início a nossa reunião. Que assim seja, graças a Deus. E com vocês, Sueli Machado. Hoje seria Tereza Cristina, mas como ela não pôde vir, a Sueli está aqui substituindo. Muito bem. Uma boa noite a todos nós. Vamos dar seguimento ao estudo do Espiritismo, aproveitando sempre esses momentos que nós estamos vivenciando na prática, aquilo que nós aprendemos na teoria, né? Os temas são sempre os mesmos. Aliás, o tema do evangelho tradicional é o mesmo, é o amor, né? Sempre foi, está lá, tem mais de 2000 anos. Os 10 mandamentos têm muito mais de 2000 e a gente ainda não conseguiu nem memorizar todos eles, né? Por isso que Jesus veio e resumiu os 10 em 2, que era mais fácil, né? Porque se a gente não consegue nem memorizar os 2, como é que nós vamos fazer, né? Então, Jesus veio e resumiu tudo em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só não pode ficar banalizado, né? No nosso discurso. Mas se ficar, vem uma prática para botar, para quebrar, né? Como está acontecendo aí, né? Nós estamos vivenciando na prática o que a gente tem aprendido na teoria aqui na Casa Espírita. O que mais a gente tem assim ouvido ultimamente é que parece que algumas pessoas não compreendem essa situação de justiça, né? Como a gente vê o que está acontecendo, a gente fala, mas não é justo. Não é justo essas pessoas morrerem dessa forma. Não é justo essas crianças ficarem sem os pais, né?
então é aquela história. Nós não entendemos a justiça divina como ela é, na realidade. Se nós não tivermos a convicção da pluralidade das existências, as bem-aventuranças ficam totalmente assim, como uma ficção. Porque vejamos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bom, essas compensações que Jesus apresenta nas bem-aventuranças e que promete aos aflitos, os aflitos da terra, né? Foi para nós que ele prometeu tudo isso, só podem se realizar numa vida futura. Então, se nós não entendermos a pluralidade das existências, se nós não tivermos convicção da reencarnação, nós não conseguimos entender as bem-aventuranças, os ensinamentos do Evangelho e muito menos o que está acontecendo aí. Realmente a gente chamaria Deus de injusto, porque não conseguimos explicar certas coisas, né? Muitas vezes a gente encontra pessoas contando determinados casos, né? Contando o que aconteceu na realidade, em que parece que a água ou a avalanche fez curva assim, sem muita explicação, né? Deixou de atingir uma casa, veio aqui nessa direção, deixou de atingir aqui, virou para lá, foi atingir lá. Então é algo que a gente fica imaginando, o que é isso, né? Por que essas coisas assim acontecem? A gente não consegue explicar, aí começa a chamar Deus de injusto, como se ele tivesse determinado a atingir esta ou aquela família, né? Mas a gente adora culpar a Deus, né? Por isso que a doutrina espírita, com a pluralidade das existências, eu gosto muito dessa frase, devolve Deus ao coração dos homens. Porque tira de Deus a responsabilidade dessas coisas, né? Nós temos várias causas de sofrimento nessa terra. Podemos ter sofrimentos de causas atuais e sofrimentos de causas anteriores. Ninguém sofre inocentemente. Costuma-se sempre dizer que não há justiça no mundo. Mas então por que uns sofrem mais que outros? Por que uns foram atingidos, outros não, sem uma explicação lógica, como a gente, né, viu acontecer, parecendo que fez curva, né, e como se tivesse determinado a atingir determinada residência? Por que uns nascem na miséria, outros nascem na opulência? Né? Por que a gente vê tanta desgraça em determinado setor, em determinada sociedade, e vê a outra tão próspera, né, tão feliz, como se o mal ali não existisse, né? E o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualdade distribuídos em todas as sociedades. Mesmo naquelas em que isso não é tão exacerbado, o bem ou o mal, mas em todas as sociedades, nós vemos uma desigualdade muito grande desses males sendo ali distribuídos, né? Ver homens tão virtuosos sofrerem ao lado de malvados que prosperam é o que mais a gente vê nessa terra, né? É o mal sempre parece que ganhando, né? A fé no futuro pode até consolar e proporcionar uma paciência para que a gente possa entender, mas não explica. A fé, simplesmente a fé no futuro, não explica isso aí. Consola, claro que consola. Né? Quantos irmãos são consolados pela ideia que só o corpo morre, não perderam seus afetos, mas não explica determinadas coisas. E ficam as pessoas ali a sofrerem,
né, por uma série de dúvidas que vão pintando aí no dia a dia. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. A gente sempre fala Deus é o nome que a gente dá, né? Outras religiões têm outros nomes, mas vamos colocar essa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, como está lá na primeira questão de O Livro dos Espíritos. Né? Se a gente concebe a existência dessa inteligência suprema, não dá para conciliar toda essa inteligência com a injustiça, porque seria assim, sem lógica nenhuma. Se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho. Não pode jogar dados, falar, essa casa, vamos ver, se der 6 é aquela lá, se der 2 é aquela outra. Claro que não, né? Então a gente vai questionando uma série de coisas e vai vendo que para tudo existe aí uma razão. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Então a justiça existe, mas não da maneira como a gente vê e como a gente interpreta. Aqui como no além, em toda parte desse universo infinito, a suprema justiça se cumpre na sua plenitude. A lei se revela entre as causas e os efeitos que dela decorrem. Tudo que sucede nesse plano que nós estamos vivendo, nesse plano material, onde ora nós nos encontramos porque ao sair daqui poderemos nem voltar para ele, poderemos reencarnar num outro que seja compatível com o nosso nível de evolução. Há muitas moradas na casa do Pai. Então, tudo que se sucede aqui nesse plano é efeito de causas, ou causas bem próximas da nossa ação atual, né, nessa encarnação, ou remotas. Ah, mas remotas? Remotas. Quer dizer, se eu peguei um empréstimo há 20 anos atrás e não paguei, pode até expirar aí para o mundo, mas a minha consciência me diz que eu devo. Então, eu estou ali, fui eu que contraí a dívida, o débito, eu preciso pagar. Então, não importa quanto tempo passe. Então, para o espírito que reencarna, que faz várias experiências na matéria, com personalidades diferentes, não é o corpo que pratica a ação indevida, ele é um instrumento da alma que, através do seu livre-arbítrio, faz escolhas ruins. E aí vai contraindo dívida em cima de dívida, que Deus sabiamente não nos cobra de uma vez só, senão a gente não ia aguentar, né? Se o pouquinho que a gente recebe na fatura, que vem a perder de vista, a gente já reclama, né?